Olá, pessoal. Vamos agora nessa aula, ver de forma prática como que a gente debuga um objeto de negócio, ok? Então a gente vai aqui fazer, a interação entre o Smart View e o nosso objeto de negócio. Então, como é que a gente faz o debug de um objeto de negócio? Bom, esse nosso objeto de negócio, ele é consumido através de uma API, né? Então é necessário ter uma API, né, que vai chamar esse objeto de negócio, né? Então, para isso, a gente precisa estar com o nosso serviço de REST ativado, ok? Então a gente precisa ter o serviço de REST ativado. Aqui, como vocês veem aqui, ó, eu estou conectado na porta do meu app server aqui 5001, que é a porta do slave. Só que para debugar, eu vou precisar conectar na porta do REST. Tá? Então eu troco aqui, ok? Estou trocando aqui a conexão. Então agora eu passei a ficar conectado aqui no REST. Tá? Aqui, pessoal, a gente precisa ter uma configuração de multithread. Tá? A gente não vai conseguir debugar se a gente estiver debugando em single thread. Tá? Então, como é que a gente faz essa configuração aqui, pessoal? É, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui no launch.json, tá? A gente tem as configurações do nosso debug. Tá? Tem as configurações aqui do nosso debug. E aqui é a propriedade aonde você seta ou não a multithread. Então, o que eu faço aqui para não ficar trocando aqui na hora? Eu criei dois blocos aqui para mim. Então, eu tenho um bloco aonde essa propriedade está false, que eu chamo de brust single thread, okay? E eu tenho um outro bloco aonde essa propriedade está true, que eu chamo de multithread. Então, eu vou só trocando aqui. Ok, pessoal? Então, fica essa dica aí para vocês aí, caso vocês ainda não utilizem aí o recurso de debugar com multithread, tá? Mas para debugar o objeto de negócio, é necessário que a gente faça uso da multithread. Então, a gente conecta aqui na porta do REST, no meu caso aqui é 5003. Vamos escolher para debugar como multithread, ok? Aqui, pessoal, a gente tem que tentar chamar uma função, tá? Pelo menos eu faço dessa forma, tá? A gente chama uma função aqui que não existe, tá? Então bota qualquer coisa aqui. Ó, ele deu uma mensagem aqui, ó, de erro, tá? Só que enquanto a gente não der ok nessa mensagem de erro, ele fica parado aqui, tá? Então a gente coloca aqui no cantinho aqui, tá? E vai lá no Smart View para começar a interagir. Pronto. Entramos aqui no Smart View. Agora a gente abre a nossa rotina, colocamos pontos de parada em locais que a gente quer visualizar. Então vou botar aqui na entrada do método construtor e na saída, ok? Vou colocar na entrada do método getData, colocar na saída. Vou colocar na entrada do método getSchema e vou colocar na saída. Vou colocar ponto de parada na entrada do método getStruct e colocar na saída, ok? Então, em algum momento ele vai parar em uma opção aqui nossa, ok? No caso, já adiantando para vocês, vai parar no método construtor da classe. Então vamos voltar aqui no Smart View. Vamos usar aqui o nosso recurso de reporter, treinamento. Vamos clicar aqui no preview. Ó, parou aqui, pessoal. Ok? Como a gente tinha visto. Então, ele parou no método construtor da classe. O que acontece? Talvez, pessoal, a gente tenha que executar isso aqui várias vezes, tá? Por quê? Como a gente está debugando e parando aqui, o Smart View está esperando receber dados. Só que chega um momento que tem um timeout lá, né? Então, não vai dar para a gente prender o processo aqui por muito tempo e seguir o fluxo total. Então, talvez a gente tenha que executar de novo e passar algumas etapas, tá? Pela questão do timeout. A gente vai ficar muito tempo com o processo preso aqui. Então, aqui, ele entrou aqui no método new da classe, tá? Então, vamos andando aqui, ó, instanciou aqui, chamou a instância da classe, tá? Então, a gente vai passar por aqui, passou por todas essas etapas aqui,
e vai parar aqui. Ó, e retorna esse objeto aqui, ó, como vocês podem ver. Ó, a área Brust Custom, os campos, ó, aqui, ó, os campos do nosso objeto de negócio, ó, tá vendo? Aqui, ó, todos os campos, tá vendo? Então a gente está montando aqui a estrutura do objeto que a gente vai passar para o Smart View, ok? Então aqui, ó, é a classe construtora, ok? Então vamos avançar aqui. Vamos ver qual vai ser o próximo local que ele vai parar. Chamou de novo. E a gente já viu. Estrutura. Agora, chamou o getSchema, que é para quê? Para definir os parâmetros, ok? Vocês vão ver que, ó, o parâmetro aqui, ó, ainda não apareceu, ok? Por quê? Porque ele está aqui no objeto de negócio definindo o esquema. Vai interar, ó, 287 campos, tá vendo, pessoal? 287 campos, ele vai iterar em cima disso aqui. Obviamente, a gente não vai percorrer essas 287 vezes aqui. Então, ó, passou por aqui, atribuiu a propriedade, tá? Aqui, passou pelos 287 campos. Aqui a gente vai setar os parâmetros, ó. Setamos os parâmetros e retorna o objeto esquema, tá vendo? Ele vai retornar o objeto esquema. Vamos ver o que tem aqui. Ver se a gente consegue abrir alguma coisa aqui. Não. Não está exibindo aqui os dados aqui. Então vamos seguir. Ó, apareceu os dados aqui, tá vendo, pessoal? Então, ou seja, até essa parte aqui do Smart View, vocês viram que ele ainda não consumiu o método data. Por quê? Porque a gente primeiro passou. Vamos olhar aqui a construção aqui, ó. Quais são os métodos que a gente tem implementado na classe? Método new, que é o construtor, o método getStruct, que eu expliquei para vocês, que é a estrutura dos campos, e o getSchema, que monta digamos assim, a estrutura do campo que vai ser visual lá para o Smart View e a parametrização. Então ele passou por esses três métodos. Só que o objeto data, ele ainda não foi chamado. Por quê? Porque a gente ainda não clicou lá para trazer os dados em tela, ok? A gente não clicou aqui para trazer os dados em tela. Então, vamos fazer isso agora? Então, vamos lá. Aí ele vai percorrer tudo de novo, eu vou parar aqui. Struct, eu vou sair daqui que a gente já viu. GetSchema também, que a gente já viu. Vou liberar aqui. Agora, entramos no método getData, ok? Vamos ver o que ele passou para a gente aqui. O que o Smart View nos passou de parâmetro. Tá? Ó, npage, tá vendo aqui? Ó? npage igual a 1 e o filter. Vamos ver o que tem no filter? Vamos ver se tem alguma coisa no filter. Não tem. Então, ou seja, ele passou o objeto com a sua estrutura padrão, né? Então, como nós não setamos nenhum tipo de filtro lá, a gente não tem nada aqui. Vamos ver. Ele aqui, ó. Ó, por enquanto não tem nada. Ok? Então, como vocês estão vendo, ó, a nossa variável aqui, sequery, né? A gente vai setar aqui. E vamos ver o que a gente passou aqui para ele. Página 1, npage size 1000. Tá vendo que a gente atribuiu aqui, ó. E avançar aqui. Aqui, ó. Tamanho da página, ok? Então vamos percorrer de novo. Parar aqui no momento. Aqui, ó. Apareceu os dados na tela, ok? Então, vamos tentar fazer de novo? Vou chamar de novo, só para a gente ver essas outras etapas aqui, tá, pessoal? Vou chamar aqui de novo, para a gente ver essas outras etapas aqui, porque eu acabei apertando lá o botão e ele pulou.
Entrou, entrou de novo. Ó, estamos montando aqui, ó, a nossa variável, tá vendo? Parâmetro de filtro, ele não entrou, tá? Porque não tinha filtro do usuário. Aqui, ele pulou também. Vai setar a página. Ó, entramos aqui, ok? Ó, instanciou o objeto de novo, ok? Pegamos o primeiro campo. Vou deixar aqui, ó, vou botar aqui, ó, pra vocês verem. Aqui ele vai percorrer o campo, tá com campo. Aquela variável indica se a gente vai ver o LGPD, ela tá vazia, perdão, tá como falso. Vamos seguir, ó, não entrou. Tá testando se isso aqui é do tipo data, vamos ver como é que tá esse parâmetro aqui. É string, ou seja, não é do tipo data. Vai entrar aqui. Vai ver. Vou botar um ponto de parada aqui que eu passei. Aqui. Entrou aqui, tá vendo? Atribuiu o campo aqui. Aí a gente vai ver agora se esse campo. Vamos ver se ele tem opções, ó. Não tem. Tá vendo? Então é um campo que não tem aquela lista de opções. Ele vai pular, ok? Aqui tá verificando se o campo tá em branco. Não tá, pega o conteúdo do campo. Vamos ver quem é o conteúdo desse campo. Como é que tá o conteúdo dele? Vazio. Ok, então vamos voltar. Ó, string. Ó, tem uma opção. Esse campo aqui tem duas opções. Vou botar aqui jcampo. Vamos ver aqui, ó, código, texto. Ó, aqui é do tipo S, F4 tipo. Ó, aqui, ó. É isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, tá vendo? Então, o que que acontece? Ele veio do banco de dados como tipo S, tá? Só que a gente não sabe o que que é. Então, S pode ser sim, só que nesse caso não é. É saída, tá vendo? Então, a gente pegou da lista de opções a, a descrição do que vem, ó. Então, quando a gente mostrar lá na tela do Smart View, eles não vão ver nesse campo tipo igual a S, né? Ele vai ver S de saída, E de entrada, né? Então, esse é fácil da gente identificar, mas a gente viu aqui que tem vários campos lá que tem uma lista enorme de opções com códigos totalmente aleatórios, né? Então, fica muito ruim da gente visualizar essa informação, tá? Então, vamos seguir aqui. Como eu mostrei para vocês já, vou passar isso aqui. Chegamos agora aqui, ó, no objeto JSON que a gente montou. Vou deixar aqui. Aqui, ó, esse aqui é um objeto JSON. Aqui, ó, e aqui são os campos que a gente montou que vai mandar para o Smart View. Ó, filial 01, código 710, ó, tipo S de saída, ó, ICM N de não, IPI N de não. Tá vendo? Não controla, ó, N de não controla, O de outros, tá vendo? Ninguém ia saber o que era O. 2, tá vendo? Valor 2, valor bruto. Ó. O que seria o 2 ali mostrando na tela, tá vendo? 2 de retido ST. Então, tá vendo o ganho que a pessoa tem visualizando dessa forma? Ó, 1 de sim, tá vendo? 4 de não considera, 3 de não calcula. Tá vendo? Então fica muito melhor, fica muito melhor de visualizar a gente fazendo o tratamento e entregando o dado para a tela do Smart View como a premissa do objeto de negócio prega, que é o quê? Trazer o dado contextualizado. A gente não está dando um dado cru, né? Simplesmente fazendo uma consulta no banco e entregando essa consulta da forma que está lá no banco. A gente está dando esse dado contextualizado, né? Então, ou seja, isso facilita, né, para tomadas de decisões, facilita para identificação de erros, né? Então, ou seja, quando você comparar um código de texto de uma empresa com a outra, a gente vai verificar, opa, nessa empresa aqui, ele está dizendo que aqui é produto rural, vendo como está aqui. Pô, mas na outra já não está, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, exemplos aqui, ó. Aqui, ó, esse tipo de registro aqui, nessa empresa, tá como não cumulativo. De repente, na outra, tá diferente. Então, a gente começa a identificar aí problemas no nosso cadastro. Entendeu, pessoal? Então, vamos seguir aqui. Então, ou seja, a gente está entregando aqui o objeto JSON montado, tá? A gente vai passar isso para o objeto lá do Smart View. Aqui ele vai dar o DB skip. Aqui a gente vai testar para ver se vai pular a página. Então vamos ver, ó. Nosso Ncount está 294. Vamos ver aqui se tá como
Tamanho de página 1000, ó. Tá vendo? 1000 registros. Então, ele não sai, continua trazendo, tá vendo? Ele vai trazendo até chegar em 1000 registros. Por quê? Porque nós delimitamos que o nosso tamanho por página é 1000. Entendeu? Então, como está em 294, ele vai avançando mais uma vez, mais uma paginação. Ok? Vamos fazer o teste aqui de novo. Ó, 295. Ó, vou mandar aqui. Acho que já terminou a quantidade de registros, já exibiu. Ó, já exibiu. Ó, tá vendo, pessoal? Isso aqui é o que eu ia mostrar para vocês. Ó. Como a gente está debugando, lá o Smart View, ele não consegue ficar esperando o tempo inteiro o processamento, né? Então, ou seja, quando vocês estiverem debugando para identificar algum erro, saibam que na hora que vocês estiverem debugando, muito provavelmente vocês vão tomar erro no Smart View, porque ele não vai ficar eternamente lá esperando a gente retornar, né? Então, o debug é mais para a gente identificar erros, né? E só que a gente não consegue ficar com o processo travado lá o tempo inteiro, porque o Smart View vai dar um timeout lá. Ok? Bom, pessoal, então, essa é a forma de fazer o debug, tá, do objeto de negócio, fazendo a interação com a ferramenta Smart View. Ok? Passamos aqui por todas as etapas que vocês precisam executar para poder debugar o objeto de negócio que vocês construíram. Ok, pessoal? Agradeço aí a atenção de vocês e esse tempo que a gente está junto aí. Espero ter contribuído para vocês. Ok? Obrigado.